Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Sou Bom dependente de dia. ti. Bom dia. Bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos fazer uma oração rapidamente. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano sobre todas as coisas. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui e ouvir a Tua palavra. Ó Senhor Todo-Poderoso, te suplicamos, Senhor, inclina os Teus ouvidos a esta oração, a esta súplica, a esta intercessão. Nos ensina a orar, a clamar, a interceder pelas almas, Senhor. Nos ensina a estarmos na Tua presença em sinceridade, com o coração limpo. Limpa a nossa mente, lava o nosso coração, tira todo o embaraço, todos os maus pensamentos, todo engano, toda perversidade do nosso coração. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, e lava-nos por inteiro, por completo. Tira toda a mancha, toda a mácula das nossas vestes. Faça-nos apresentar os nossos corpos, alma e espírito irrepreensíveis diante da Tua face. Te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, repreenda toda opressão maligna, todo demônio, toda legião de Satanás contra as nossas vidas, todo intento das trevas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai, repreenda pelo poder do nome de Jesus. Te pedimos, ó Senhor, desce com a Tua cura, com as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor, nos libertando de nós mesmos para a glória do Teu santo nome. É o que te suplicamos, ó Pai, que Tu venha limpar os nossos corações para receber a Tua palavra, que Tu venha quebrar a dureza dos nossos corações, que Tu venha tirar as escamas dos nossos olhos, tirar a dureza dos nossos ouvidos. Em nome de Jesus te suplicamos, ó Pai, toca, Senhor, toca em nosso coração, toca em nossa mente, descauteriza, ó Pai, aquilo que está cauterizado. Torna, Senhor, a darmos a sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Convence a cada coração do pecado, da justiça e do juízo que virá sobre cada alma aqui, Senhor. É o que eu te suplico neste momento, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus. Novas criaturas, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que sejamos. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 3, Jesus responde a Nicodemos. Ele diz que em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino, eu não posso ver, perceber, entender que há um reino diferente do que nesse mundo tem. O Brasil tem um presidente e ele governa sobre a população, mas o nosso rei não é o presidente do Brasil, não é o governador do estado do Rio de Janeiro, nem o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O nosso governador precisa ser Jesus. Ele quer reinar em nossas vidas, Ele quer governar os nossos passos, e sem esse novo nascimento nós não podemos ver esse reinado em nossas vidas, para que Ele nos liberte do poder das trevas, do poder do pecado, para que Ele nos liberte de nós mesmos, para que vivamos uma vida verdadeira, real, com Cristo Jesus. Perceber, entender que existe um Deus soberano sobre todas as coisas e somente Ele pode fazer esta obra em nossas vidas. Não é pelo nosso intelecto, pelo nosso saber, pelo nosso conhecer. Não é porque eu estudei, porque eu tenho o ensino médio, eu tenho o segundo grau, que eu tenho faculdade. Não é porque eu conheço algo, é porque Jesus morreu por mim, para que Ele possa me dar uma vida a qual eu não tinha. Eu estava preso no Egito, e talvez, e creio que muitos aqui ainda estão presos no Egito, em seus próprios pensamentos, em seus próprios sentimentos, escravos de si mesmos. E Satanás se utiliza disso para nos acorrentar dia após dia, e através de Deus, do seu Espírito, somos libertos, como o irmão João já trouxe: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que eu conheça essa verdade, Jesus diz no versículo 31 de João 8, eu preciso permanecer na sua palavra e ser discípulo de Cristo, servir ao Senhor, ser obediente à sua sã doutrina, para que Ele venha realmente me libertar, me mostrar do seu reinado, eu possa vê-lo
na minha vida, eu possa ver o poder de Deus de me fazer andar com Ele, livre desta carne, deste corpo de morte, livre dos meus desejos, dos meus pensamentos, livre da minha tristeza, da depressão, da angústia que dá em mim, livre da mentira, porque Satanás é o pai da mentira, e nós mentimos não somente para o nosso pai, para a nossa mãe, para a nossa esposa, para o nosso amigo, para o nosso colega, mas mentimos para nós mesmos, achando que já estamos libertos, que já somos algo, onde Deus ainda quer realizar uma obra maior na nossa vida. Aleluia. Não basta dizer que é, tem que parecer ser. Eu falar que eu tenho Cristo na minha vida, que eu conheço, mas não ando como Ele andou, a palavra me chama de mentiroso em 1 João 2. Que aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E guardar os mandamentos de Cristo é vivê-lo, praticá-lo. Como que nós vamos crescer em alguma coisa na nossa vida se nós não praticarmos? Primeiro, conhecendo a teoria, através do Espírito de Deus. Porque muitos conhecem a palavra, como o irmão falou, já li a Bíblia 7 vezes. Eu conheci um que falou para mim que leu 25 vezes, e hoje encontra-se caído fora da presença de Deus. Meu Deus. Conhecer a letra, mas não conhece o Espírito, não conhece aquele que escreveu essa palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Andai em Espírito, Paulo fala em Gálatas 5,16, e não cumprireis as concupiscências da carne, as cobiças da carne, porque a carne luta, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e ambos opõem-se um ao outro para que não façamos aquilo que queremos, porque vemos no nosso membro esta lei, a lei do pecado, que me faz andar fora da presença de Deus. Mas Deus quer nos dar o seu entendimento, a sua verdade, e gravar a sua palavra em nossos corações, como o salmista diz, para que não venhamos pecar contra Ele. Romanos, capítulo 6, versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora que vocês estão aqui, que começaram a ouvir a palavra, Deus gera o querer o efetuar. Paulo fala em Filipenses 4,13. Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E este querer, ele quer crescer na nossa vida. Por isso que Cristo diz em Mateus 16: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perder a sua vida, achá-la-á. Marcos diz: se alguém perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse achá-la-á. Perder a nossa vida por Cristo, estar com o Senhor, porque Cristo não só quer nos apresentar uma cura de uma doença, como a mulher do fluxo de sangue que o irmão trouxe, como em Lucas diz que Jesus fala para essa mulher: vai, a tua fé te salvou. Mas Ele quer nos dar uma fé para nos salvar, como Pedro fala em 1 Pedro 1,9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Paulo diz em Efésios 2: pela graça sois salvos, por meio da fé, que não vem de vós, mas é um dom de Deus. Uma fé que nem nossa é, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Paulo fala no livro de Hebreus:
Ele nos dá a fé, mas não para conquistarmos nada desse mundo, mas para conquistarmos a salvação em Cristo, a libertação dos nossos pecados e a vida eterna com Ele. E Ele quer nos dar essa fé e fazer crescer em nossa vida, para nos dar uma vida verdadeira com Ele, espiritual, abundante, a qual nós não tínhamos no mundo e nunca vamos ter. Só vamos ter com Ele se o recebemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, como essa mulher o recebeu. Se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ele quer nos dar essa cura, a cura verdadeira de Cristo. Não somente uma cura superficial de uma doença, a qual impedia, como o irmão trouxe, até mesmo de estar com os seus, porque ela era impura perante a sociedade, ela não poderia estar dentro da sociedade segundo a lei mosaica. E quantos de nós não podíamos estar nem com a nossa família? Éramos renegados por eles, fecharam as portas para nós. Quantos falavam da gente por trás? Esse aí não tem limite, quer parar de beber só até quando a cerveja acabar, e mesmo assim quando acaba tem que ir para o botequim e ficar até 6, 7 horas da manhã. Quantas vezes já ouvi de pessoas, e nem mesmo falei que eu tinha ouvido, mas sabia que falavam de mim. Eu não tinha visto com droga, mas tinha com uma droga, que é a bebida, que também é droga, lícita. E muitos nem percebem que ela é uma droga, como remédios são uma droga, e tantas coisas que nos acorrentam. E Cristo, pela sua maravilhosa graça, Ele chega para nós, para nos libertar disso. Mas eu por muito tempo rejeitei, eu neguei o Senhor. Eu queria viver a minha própria vida. Eu achava que eu tinha alegria no mundo, na bebedeira, no pagode, no samba e nas coisas que este mundo, eu pensava, podia me proporcionar uma alegria mentirosa. E eu não queria, eu falava, vou servir Cristo. Olha só como os crentes não bebem, que alegria que eles têm. Quando o Senhor me chamou pela 1000ª vez, e por sua infinita misericórdia, eu recebi, porque Ele me chamou. Não somos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele que nos escolhe. João fala no livro de João 15, no versículo 16. Não foi vós que me escolheste, na verdade o próprio Cristo, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é o fruto do nosso trabalho terreno, de ter um dinheiro numa conta, um carro, uma casa. Ele pode nos dar, e Ele é tão grandioso e maravilhoso que Ele nos fornece isso, por muitas vezes. Mas Ele quer nos dar um fruto espiritual que vai permanecer para a vida eterna. E através das nossas vidas nos usar, como Paulo fala, como instrumentos de justiça para muitos de vocês e de mim que estávamos perdidos no mundo. E Ele nos achou, e Ele nos chamou para o seu caminho. Almas que a sociedade não quer, que o mundo rejeita, que quantos passam, olham no chão caído e nem mesmo falam uma palavra, olham com nojo em seus pensamentos, em seus sentimentos. Olha lá, um perdido, mas para Cristo não é. E é isso que Ele quer nos dar, uma vida em abundância espiritual, em paz verdadeira. Mas se eu não descer na sua mão, se eu não me sujeitar e ser obediente, como Paulo fala, obediente da sua justiça, que é estar de acordo, andar como Ele andou, viver como Cristo viveu, e não querer ser um imitador de homem, desses pastores gulosos, corruptos, mentirosos, querer ser igual a eles, aparecer igual a eles, enriquecer igual a eles. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem resgate a sua vida? Vamos ser perseguidos por pregar a verdade. Vão mentir contra as nossas vidas por pregarmos a verdade. Muitos não vão querer dar crédito, muitos não vão aceitar de ouvir a verdade. Mas se conhecermos esta verdade, verdadeiramente ela nos libertará. Aleluia. E seremos livres, como o irmão João falou. Glória. Não pelo nosso poder, pela nossa força, mas livre pelo poder de Deus. E aquele que não nascer de novo da sua água e do seu Espírito não pode entrar nesse reinado. E Ele quer nos dar dessa água. Ele é um manancial de águas vivas. Jeremias já fala.
Ele quer, como Ele mesmo fala em João 7, fazer ribeiros de águas vivas, rios de águas vivas, correr em nosso ventre, fala em João 7, que é o Espírito de Deus na nossa vida, e esse Espírito nos libertar e nos fazer andar com Ele até o último dia, peregrinando nesse mundo, perseverando até o fim, sem se desviar do caminho da verdade. E somente nele podemos, e com ele podemos. Sem ele, nada podemos fazer. Amém? Agradeço a